O Agricultura BR começa falando a respeito de café. Nesta quinta-feira, tivemos a divulgação do primeiro levantamento para o tempo da temporada 2018 para a safra brasileira de café. Uma safra que tem bienalidade positiva e deve vir muito mais cheia. Os dados apresentados pela Conab, eles confirmam aquilo que algumas consultorias privadas estavam dizendo anteriormente. Uma safra que pode ficar entre 54 milhões 440 mil sacas até 58 milhões e 500 mil sacas de café. A grande questão é se essa safra, está todo mundo falando sobre ser uma safra recorde, se essa safra não é apenas recorde, porque é o seguinte, Brasil tem um consumo também interno recorde e tem todo o atendimento às exportações, aos embarques. Com isso, os estoques brasileiros finais de café devem ser extremamente baixos. O que a Agricultura BR quer dizer com isso? É extremamente ajustada a situação de produção de café com consumo e exportação, a demanda em relação ao produto. E pensando que em 2019 a situação deve ser mais complicada, então fica ainda mais severo a situação de oferta e demanda do café, apesar disso daqui. Números para a safra brasileira de café, aqui considerando todas as variedades de café, nós temos aqui a situação de produção mínima e máxima, comparando também com a safra 16-17, de 2016 e também de 2017. Aqui temos mínima e máxima e temos também aqui a 17 e a 16. Na mínima, aqui o pessoal arredondou os números, mas a mínima aqui esperada pela Conab é de 54 milhões 440 mil sacas de café. A máxima de 58 milhões 510 mil sacas de café. Então, é um intervalo de expectativa sobre este assunto. Em 2017, a produção brasileira de café ficou na casa dos 44 milhões 970 mil sacas, quase 45 milhões de sacas. Enquanto 2016, por enquanto 2016 é a safra recorde do Brasil para café, teve aqui uma produção de 51 milhões 370 mil sacas de café. Então, o que nós estamos vendo aqui nesse primeiro levantamento, é um primeiro levantamento que ainda precisa de vários dados, precisa do desenvolvimento da safra, algumas certezas em relação àquilo que vai acontecer de fator climático, mas temos aqui o primeiro cenário desenhado para a produção em 2018 do café nacional. A gente vai trazer agora os números separados da variedade arábica e conilon e ver o quanto que ela pode crescer na comparação com o ciclo 2017. No caso do arábica, a alta, se for confirmada, pode chegar a até quase 30%. Nessa primeira projeção da Conab, a safra de café arábica do Brasil ficou estimada entre 41 milhões 740 mil sacas de 60 quilos do grão, agora sim está aí na sua tela, a até 44 milhões 550 mil sacas. Os números estão arredondados, já já a gente traz eles em detalhes na tela para você de casa também acompanhar. Já adiantando aqui, os números para a safra de café conilon também sofreram a alteração pela Conab na comparação com o que acredita-se que o Brasil colheu em 2017. A safra de conilon ficou estimada entre 12 milhões e 700 mil sacas de 60 quilos até 13 milhões 960 mil. Bom, e é importante lembrar que ainda nessa edição nós vamos comentar um pouco mais a respeito desses dados da Conab e principalmente o Eduardo Carvalhais comenta os números e coloca a sua opinião a respeito do tema. E o Agricultura BR traz agora o quadro Agroações. O Agroações de hoje, mais uma vez, destaca a atuação da JBS e da JBS Internacional.
É importante lembrar que a empresa, principalmente depois dos escândalos que a envolveram no ano de 2017, após o vazamento das delações dos irmãos Batistas, ela tem colocado à venda boa parte das suas outras operações, das suas empresas, para conseguir cumprir parte desse acordo de delação e principalmente fazer aí o pagamento, né? Ter condições de fazer o pagamento das dívidas que tem e principalmente diminuir também a alavancagem da empresa. No cenário internacional, lá nos Estados Unidos, a JBS ela fez diversas aquisições. Aquisições de indústrias frigoríficas de bovinos, de frango, de suíno e também de confinamento, que aliás é uma atuação que tem aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, é importante lembrar que o JBS teve uma forte resistência também de produtores e também de empresas norte-americanas em relação a essas aquisições, em termos principalmente desses confinamentos. E agora, depois de ter vendido a parte da sua operação no Canadá, que era da mesma empresa, a chamada Five Rivers, ela agora vende totalmente a sua operação norte-americana. O valor da venda, em fato importante, que foi divulgado ao mercado na noite desta última quarta-feira, é de 200 milhões de dólares. Vamos ver então os dados relacionados a essa comercialização. JBS vende o confinamento Five Rivers nos Estados Unidos. Valor de 200 milhões de dólares. O comprador é também uma empresa norte-americana, a Pinnacle Management, que fez um acordo. Ela vai fornecer, ela faz a aquisição do confinamento, de todas as unidades do confinamento dos Estados Unidos, não é uma unidade só, são várias, e vai fornecer gado para a JBS norte-americana. A JBS afirmou que vai utilizar a parcela dos recursos a serem recebidos com a venda para efetuar amortizações extraordinárias de dívidas sujeitas ao acordo fechado com um grupo de credores em julho do ano passado. Esses credores, né, essa dívida do JBS com esses credores, está na ordem de 20 bilhões e 500 milhões de reais. Então vai usar essas parcelas que vai receber aqui da nova, agora nova dona da Five Rivers para fazer então um abate extraordinário a respeito dessa comercialização. Um dos fatores é realmente diminuir a alavancagem da JBS, é muito alta, ela já vem alta há alguns anos e vamos ver agora o posicionamento do presidente da JBS. Ele comentou a questão, José Batista Sobrinho, ele disse o seguinte: a JBS sai fortalecida desse processo de desinvestimento e de reforço de liquidez. Conseguimos vender os ativos pelos valores que esperávamos e a geração de caixa dos negócios da companhia foi muito forte. É importante lembrar que, além da Five Rivers, aqui ele coloca uma situação que é real. O JBS ele tem essa venda aqui. A intenção é realmente reduzir dívidas e também aumentar liquidez. Teve algumas dificuldades de acesso a crédito, esse é um fator importante depois dos escândalos que envolveu a empresa em 2017 e desde então, como eu disse, tem feito a venda, né, se desfeito de vários ativos, como a Vigor aqui no Brasil, a Five Rivers no Canadá, as operações na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, que foi inclusive adquirido por empresa também de origem brasileira. A JBS vem fazendo desinvestimentos, se livrando de algumas empresas, passando para outras e tem mantido a operação principalmente de abate de bovinos no Brasil. Pelo que nós sabemos, a intenção é manter essa operação, pois essa sim é extremamente lucrativa. Vamos ver como é que as ações da JBS têm se comportado. O período acumulado são dos últimos 30 dias. Você vê comigo aqui que no dia 18 de dezembro tinha o valor da ação a R$ 9,00. No dia 27 de dezembro, foi o último dia, inclusive, de operação da JBS, chegou a R$ 9,75. R$ 9,75 é um valor interessante porque encerra o ano com um valor que é o mesmo que tinha antes das delações dos irmãos Batistas vazarem. Então, até o dia 18 de maio estava com o valor de R$ 9,75. Fechou o ano com o mesmo valor, depois de ter caído abaixo de R$ 6,00. Já no dia 2 de janeiro, primeiro dia útil, subia a R$ 10,10. Dia 9 de janeiro, caiu para R$ 9,66. E no dia 17, nessa última quarta-feira, R$ 9,76. O valor da ação da JBS, que tem aqui praticamente uma
uma estabilidade entre os valores negociados desde o último dia 18 de dezembro, com pico, logo no começo do ano, no dia 2 de janeiro, quando chegou a R$ 10,10. Vamos saber como é que vem, então, os valores das ações da JBS. Esse é o pregão depois de ter confirmado a venda lá nos Estados Unidos. Mercado aqui no Brasil vem apresentando queda para as ações da JBS, negociada sobre a sigla JBSS3. Vem negociada a R$ 9,68, com uma queda de 0,81%. Durante o desenrolar da safra 2017-18 de soja do Brasil nos campos, as projeções de quanto que o Brasil deve colher neste novo ciclo foram sofrendo fortes oscilações e, na maioria das vezes, para cima. As chuvas atrasaram o início do plantio da safra de soja no país, mas quando elas chegaram de maneira mais abundante, lá no mês de novembro, garantiram a boa formação das lavouras e o bom desenvolvimento delas no campo. Isso tudo fez com que consultorias privadas e órgãos oficiais fossem elevando as projeções da safra do grão. No início do ciclo, lá entre os meses de setembro e outubro de 2017, a safra 2017-18 de soja do Brasil trazia uma expectativa de colher menos de 110 milhões de toneladas. Com o passar dos meses, esses números foram crescendo e agora já chegam bem próximo ao que o Brasil colheu no ciclo passado. A gente trouxe aqui a comparação entre os números do início da safra e os mais recentes para ver como que esse otimismo foi crescendo no país. Entre os meses de setembro e outubro de 2017, as primeiras estimativas dos órgãos oficiais e consultorias privadas traziam os seguintes números. A consultoria FC Stone acreditava que a safra do Brasil seria de 106.730.000 toneladas de soja. A Conab trazia uma média de 107.130.000. O IBGE também na casa dos 107 milhões, estimando, na primeira vez, 107.740.000 toneladas. A consultoria AG Rural trazia o número de 109.900.000. A Agroconsult, 111.100.000 toneladas. E naquela época já, a consultoria Safras e Mercado trazia um número bem distante das demais estimativas, estimando a safra brasileira do grão em 114.700.000 toneladas. O que aconteceu neste mês de janeiro foi que as novas estimativas começaram a chegar cada vez mais perto destes 114 milhões estimados pela agência Safras e Mercado. Os mais recentes números, então, para a safra de soja do Brasil são estes. A consultoria FC Stone continua com um número mais baixo, estimando a safra agora a 110.100.000 toneladas. Na visão que ela tinha anteriormente de 106 milhões, o número cresceu bastante. A Conab também crê em uma safra superior agora a 110 milhões, estimando no seu último relatório 110.430.000 toneladas. O IBGE, 102.300.000. Consultoria AG Rural, 114 milhões de toneladas do grão. Consultoria Agroconsult, também 114 milhões e até um pouco mais, 100.000 toneladas. E a Safras e Mercado segue estimando este número, já previsto no início do ciclo, em 114 milhões e meio de toneladas de soja aproximadamente. Considerando que o Brasil colheu na safra passada, temporada 16-17, cerca de 114 milhões de toneladas do grão, as projeções mais otimistas que a gente viu aqui seguem mostrando agora, portanto, que o Brasil pode ficar próximo a um novo recorde neste novo ciclo.
E já tem consultoria privada estimando como será a safra de soja do Brasil do ciclo 2018-2019. Quem fez as suas projeções foi a consultoria Safras e Mercado. Vamos acompanhar os números, então, de como que ela enxerga a safra futura da soja do Brasil lá no ano que vem. A produção ficou estimada em 118 milhões e 800 mil toneladas, volume que, se confirmado, será maior em cerca de 1% do que a consultoria estima para a safra 17-18. A demanda pela soja brasileira é estimada em 113 milhões e 100 mil toneladas pela consultoria. As exportações em 67 milhões. Volume esse que, se for confirmado, vai ser menor do que a prevista pela consultoria na temporada 17-18, que é de 68 milhões e meio. O esmagamento de soja pelo Brasil é esperado em 42 milhões e 900 mil toneladas, maior do que a safra 17-18, e os estoques bem maiores, em 5 milhões e 700 mil toneladas, visto a produção do Brasil grandiosa desse ciclo 17-18 e, se confirmada, Fabiano, do ciclo futuro, aí uma projeção lá bem estendida lá para frente. Exatamente, mas o foco agora ainda é a 16-17 e na 17-18. 17-18, claro, 17-18. E falando do Rio Grande do Sul, né, que é onde está a Safras e Mercado, por lá se tem ali a expectativa de ter uma safra muito cheia, né, uma produtividade muito elevada, que deve ser a segunda, e tem gente já dizendo, como você acabou de falar, que pode vir a ser a maior safra de soja do país, o que tem pressionado muito os estoques. Por conta disso, a Anelise Nicolodi foi conversar com um especialista de mercados para falar a respeito do que esperar para essa temporada 17-18, principalmente em relação aos preços. O Rio Grande do Sul e o Brasil estão no meio da safra de soja, a mais importante safra de verão. E as especulações são enormes, principalmente em relação ao preço da commodity. Por isso, a gente veio conversar com a analista de mercado, Aníbal Bastos. Aníbal, em meio aos teus estudos, o que dá para a gente falar para o produtor rural nesse momento em termos de preço da soja? O preço do soja, a gente vê hoje o seguinte, em função de produções bastante alta, que vem dos outros anos, inclusive o Brasil, 117, 118 milhões de toneladas, para uma safra desse ano em torno de 110 milhões de toneladas. O americano com safras excelentes. Estoques de passagem americano na faixa de 12,7 milhões de toneladas. Estoque brasileiro, 22,3 milhões de toneladas. São muito altos estoques. A gente vê da cotação de Chicago, posição dólar-Brasil. Eu não vejo preços melhores para o futuro do que está o mercado trabalhando hoje. Tá? Então, é uma tendência de preços baixos em função do grande volume de soja que nós temos a nível mundial. Depende muito, condições climáticas. Argentina, se fala mês de fevereiro, lá, apesar da laninha, menos chuva, que poderá influenciar no mercado, porque a Argentina é a maior exportadora de farelo e de óleo de soja. Pode mexer com Chicago. Rio Grande do Sul, nós estamos uma dificuldade, poucas chuvas. O mês de fevereiro é fundamental para nós, chuvas parelhas, para poder ter uma produção boa. Já existem perdas, já existem quebras, nós temos regiões, lavouras bem prejudicadas, ultimamente choveu, mas no sul não foram chuvas parelhas, coisas de regiões que não pegaram nada, 5 milímetros, 10 milímetros, não resolve o problema. Mas ainda há tempo de recuperação, mas a safra esse ano vai ser menor no Rio Grande do Sul. Mas, como os estoques estão altos, existe uma oferta grande de grão. Eu não vejo preços acima do que o mercado está trabalhando hoje para mês de maio de 2018. Bom, a gente está falando aí de estoques extremamente altos, né? O produtor, ele deve ficar de olho no quê? No dia a dia, fazer alguma projeção, vender o grão? Como analista, qual é a tua sugestão? Ele tem que acompanhar vários fatores. O dia a dia é importante, porque qualquer notícia pode mudar. Aproveitar alguma alta do dólar e realizar, fazer a sua venda, baseado no que ele precisa dentro do seu fluxo de caixa do mês, um pico de dólar, realiza e vende uma parte da produção. Fatores climáticos, se nós tiver problema com fatores climáticos, segura, deixa acontecer. Mas se a soja desenvolver bem, que nós vamos ter uma safra boa,
ele é muito arriscado esperar para vender para frente. Mesmo com uma demanda mundial bastante aquecida, a China comprando bastante, nós temos exemplo esse ano que normalmente as exportações encerram em 31 de agosto, esse ano está emendando uma safra com a outra. Nós entramos no mês de dezembro, janeiro, vai entrar no mês de fevereiro exportando. E mesmo assim os nossos estoques estão bastante altos no Brasil. Quase 23 milhões de toneladas, é muito grão estocado. Vai entrar uma safra que, pela projeção da USDA, é de 110 milhões, é menor que o ano passado, mas mesmo assim uma safra grande. Então, tem que estar atento e realizando, fazendo as suas vendas. Essa exportação alta aí, né, tem segurado, de certa forma, a economia? Com certeza, tem entrado bastante, né? As exportações aí, é um caixa esse que está entrando, porque se não fosse a exportação, tivesse somente no mercado interno, hoje o soja estaria coisa assim de R$ 2, R$ 3 mais baixo ainda. Então, a exportação que está segurando os preços ainda nos patamares que nós estamos comercializando hoje. Aníbal, a gente já falava no final do ano passado que a rentabilidade do produtor foi menor, né? Ela deve continuar sendo menor nesse ano de 2018 também? Com certeza. A renda do produtor vai ser menor, porque o preço do soja está bem inferior do que foi começado no passado, R$ 75, R$ 78 a saca. No ano passado chegamos a vender soja a R$ 90, mas numa média geral ficou em R$ 75, R$ 78 a saca de soja. Para estar trabalhando hoje um soja futura a 66, 67 é uma grande diferencial. Nós tivemos um custo dos insumos e um custo do diesel muito elevado para o produtor. Com certeza, o produtor, esse ano, a sua receita vai diminuir bastante a lucratividade em função dos preços baixos das commodities. Tá certo, Aníbal. Obrigada pelas tuas orientações. Annelise Nicolodi para o SBA. E as condições climáticas em que passa o Rio Grande do Sul, conforme a gente ouviu aí na conversa entre a Annelise e o Aníbal, mostram que falta umidade do solo para garantir o bom desenvolvimento das lavouras, né? Eles explicaram muito bem. A mesma situação também é vista na Argentina, país que fica bem próximo ali na fronteira com o estado gaúcho. Por lá, na Argentina, falta pouco para concluir os trabalhos de semeadura da safra 17-18. Mas cerca de 10% da área prevista para ser plantada ainda precisa ir para os campos, em uma área em que falta bastante umidade, que é a região norte do país. De acordo com analistas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que fazem levantamentos locais no país vizinho, a situação de falta de umidade vem atrasando essas atividades de semeadura. Com isso, pode ser que a área final de plantio seja menor e, por conta do clima não ideal, a produtividade também caia. Com isso, estimativas de redução na produção final de soja do país também já começam a chegar. Olha só o que disseram os analistas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que estão alocados na Argentina. Os produtores estão relatando a incapacidade de plantar dentro da janela ideal de semeadura, que termina em meados de janeiro. Se eles não conseguirem plantar dentro dessa janela, muitos escolherão não plantar ou arriscarão a semeadura fora das condições ideais, o que vai gerar maiores riscos e rendimentos potencialmente mais baixos. Por conta desse padrão climático, os analistas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos já começam a estimar a safra de soja do país inferior aos dados oficiais. Eles creem que essa redução pode ser em até 5 milhões de toneladas. O dado oficial do órgão norte-americano para a safra de soja da Argentina é, por enquanto, de 57 milhões de toneladas de grãos. Já os analistas começam a estimar a safra entre 52 a até 55 milhões de toneladas. O relatório ainda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos destaca que as condições climáticas daqui para frente podem vir a melhorar a condição dessas lavouras e permitir o andamento da reta final do plantio. Mas os observadores já acreditam que seja impossível recuperar os prejuízos causados pela falta de chuvas até agora. A gente vai saber agora com a Graziela Gonçalves, da Somar Meteorologia, como que o clima se desenha por lá nos próximos dias. Acompanhe. Olá, Graziela.
Boa tarde a todos que nos assistem. Vamos falar agora um pouco mais sobre a Argentina, cujo clima é muito parecido com a região sul aqui do Brasil. Nesse momento, na imagem de satélite, a gente vê que as instabilidades estão mais lá para o extremo sul do país. E vemos, inclusive, que ao longo desses próximos dias, a expectativa é que as pancadas de chuva já comecem a retornar para grande parte das áreas produtoras do extremo norte aí do país da Argentina. Teremos acumulados que podem chegar até os 70 milímetros. Essa condição ainda deve persistir, inclusive, ao longo da próxima semana. Então, o mês ainda pode terminar com situação mais favorável para as áreas ao norte da Argentina. Os acumulados ainda chegam até os 70 milímetros aqui sobre essa região, mas nas áreas mais centrais teremos ainda chuva que não segue completamente bem distribuída, mas os acumulados devem variar dos 15 até os 30 milímetros, o que favorece bastante as lavouras. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo. Tá certo, Graziela. Obrigado pela participação. A Agricultura BR agora traz em destaque o que vem acontecendo com os negócios com soja na Bolsa de Chicago. E hoje vinha tendo uma correção, portanto, soja caía há pouco lá em Chicago. Vamos saber como é que vem os negócios agora. Temos aqui o mercado ao vivo registrando queda. Posição de março vem negociada a $9,67 o bushel, uma queda agora de 0,15%. Posição de maio, $9,78 mais 25 bushel, recua 0,15%. Julho, $9,88 o bushel, com queda de 0,15%. Negócios com soja em Chicago vão apresentando recuo. É importante lembrar que o último relatório de oferta e demanda, apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano para a campanha 17-18, mostra muito claramente uma situação de forte demanda sobre soja, mas uma forte demanda sobre soja na América do Sul, em essencial no Brasil, e não sobre a soja norte-americana, que inclusive teve uma redução na estimativa de embarques, ao contrário do Brasil, que foi estimada mais alta para 67 milhões de toneladas. Mas um assunto que toma conta do mercado financeiro, econômico e, por que não dizer também, de commodities agrícolas, são os números da China. Números da China para a movimentação do quarto trimestre do ano de 2017. Sabe por quê? Porque a China tinha uma expectativa de crescimento e essa expectativa de crescimento foi superada. Mais do que isso, o crescimento da economia chinesa no ano de 2017 é o mais alto desde 2010. Não que a China tivesse apresentado números ruins, mas apresentou uma recuperação no seu crescimento econômico. Uma situação que mostra muito claramente uma situação de maior demanda por alimentos. Por quê? Quanto mais a economia chinesa cresce, maior a inserção de pessoas no mercado consumidor. Mercado de trabalho, mas principalmente mercado consumidor também, e aí demanda mais alimentos. Vamos ver então os números da economia chinesa, são interessantes. Aqui mostra o crescimento da China. Aqui nós temos o crescimento fechado para o quarto trimestre do ano de 2017, cresceu 6,8%. A expectativa inicial dos analistas era de um crescimento de 6,7%. A expansão em 2017 como um todo acelerou para 6,9%. Esses quase 7% aqui que foram apresentados, 6,9% de alta para o crescimento no mercado chinês, da economia chinesa, é o maior desde o ano de 2010 e mostra também toda essa situação de um fortalecimento da economia chinesa, o que representa crescimento também no consumo interno, em especial de alimentos. Bom, os números para a soja da China reforçam bem essa tendência, né? A gente acompanha agora os últimos números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para o quadro de oferta e demanda da China na safra 17-18 e a gente vê o quanto que o país vem crescendo na sua aquisição do grão. A produção deles de soja que existe é muito pequena, perto do consumo. Produção é estimada em 14.200.000 toneladas. A China possui em estoques 20.640.000 toneladas do grão, mas o consumo é maior do que 110 milhões de toneladas. É estimado pelo órgão em 110.800.000. Com isso, precisa importar 97 milhões de toneladas do grão.
Vale a gente ressaltar o quanto que esse número do consumo é importante, acima de 110 milhões de toneladas. Há pouco comentávamos a respeito das novas projeções da safra de soja do Brasil. Se a gente considerar a produção projetada pela Conab, por exemplo, em cerca de 110 milhões de toneladas, nem mesmo se o Brasil enviasse toda a sua soja para a China, seria possível suprir toda a demanda pelo consumo do grão no país. E vamos falar agora a respeito da moeda norte-americana, como é que vem operando o dólar comercial aqui no Brasil. Elemento especial, muito importante para os produtos de exportação, como soja, vem recuando neste momento. A queda de 0,31%, negócios com dólar agora a R$ 3,20 mais 7, Juliana. E a gente vai para um rápido intervalo. Não se esqueça que você pode interagir com a gente mandando mensagens aqui para o programa. Anote o número do nosso WhatsApp, é o 67996562266. Ainda hoje na Agricultura BR você vai conferir uma entrevista exclusiva com o analista de mercado de cafés, Eduardo Carvalhais. Nós voltamos já. E o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, chegou nesta última quarta-feira à Alemanha. O objetivo desta viagem é participar do Fórum Global, que reúne ministros que estão ligados ao Fórum Global para discussão entre agricultura e também abastecimento. Ela acontece anualmente em janeiro em Berlim. Neste ano, o tema principal desse encontro dos ministros é falar sobre a produção animal com sustentabilidade, produtividade e resultado. É o que você confere agora na reportagem. Nesta semana, o ministro falou sobre os principais compromissos da viagem internacional. Entre eles, um encontro com a comitiva da Rússia, onde vai discutir a liberação das exportações de carne. O ministro garante que o governo brasileiro tem atendido todas as demandas do Departamento de Agricultura da Rússia e que as exportações podem estar liberadas em breve. Rússia, especificamente, um caso muito particular, que há muitos anos os russos reclamam que querem vender para o Brasil alguns produtos. Por muitos anos o Brasil prometeu e nunca abriu o mercado para eles, como, por exemplo, de trigo, de carne bovina também, que eles querem vender picanhas para cá, pescados que o Brasil compra muito de outros países, nunca abriu o mercado de pescados para eles. Então, tudo isso nós estamos entregando para os russos, vamos chamar assim, praticamente a pauta encerrada, e o secretário Rangel, que vai estar comigo nessa viagem agora à Alemanha, tem uma audiência, uma reunião marcada com um contraparte dele, Dankler, né? Dankler, para ver se a gente acerta esses documentos finais, as partes que estão faltando, e que a gente possa reabrir o mercado russo, que é um mercado importante. Blairo Maggi vai discursar no debate inaugural do Fórum Global e pretende destacar a importância ambiental e econômica da agropecuária brasileira. O ministro tem ainda compromissos em Bruxelas, onde se encontra com autoridades da União Europeia. Depois, segue para a Suíça, onde se junta à comitiva do presidente Michel Temer no Fórum Econômico Mundial, o da Silcane para o SBA. E o tema agora é milho no Agricultura BR. Vamos saber como é que vem se comportando os valores negociados, propostas médias de valores no sul do país. E como nós temos mostrado durante essa semana, há uma queda para os valores praticados com a saca de 60 quilos do milho. Vamos ver o sul do país, porque tem registro de queda. Paraná é aquele que tem a maior perda. No dia 8 de janeiro,
nós tínhamos o valor médio no estado do Paraná de R$ 28,13 a saca. Em 10 de janeiro, caía para R$ 27,85. No dia 12, recuava mais uma vez para R$ 27,80, mas ainda ficando dentro de uma certa estabilidade. No dia 16, mantinha essa estabilidade, mas mais próxima, R$ 28,00 a saca, só que nesse dia 18 cai com uma maneira mais intensa, cai para R$ 25,44 o valor da saca, o que representa um recuo de 9,57% para a saca de milho, aqui os valores identificados para o estado do Paraná. Vamos falar agora do estado de Santa Catarina, importante mercado consumidor, por conta, a gente sempre fala isso, das cadeias produtivas, da carne suína, carne de frango, ali tem muita engorda de animais, então aqui nós temos os valores para Santa Catarina também com queda. Aliás, aqui Santa Catarina vem totalmente na estabilidade, que eu vou corrigir aqui o pessoal ali em cima, nós temos estabilidade para os valores no estado de Santa Catarina. O valor no dia 8 de janeiro estava em R$ 30,50 o valor da saca de 60 quilos. Vem mantendo desde então os valores em R$ 30,50 a saca de 60 quilos, portanto totalmente estável. E agora sim, falamos do estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, outro estado importante, produtor de grãos, de milho também, e também tem um forte consumo interno. Vamos saber como é que vem os negócios agora. Queda para o Rio Grande do Sul, a queda de 3,78%. No dia 8 de janeiro, R$ 33,00 a saca. No dia 10 de janeiro também. No dia 12, recuou a R$ 32,25. Dia 16, cai para R$ 31,75 a saca. E nesse dia 18, mantém R$ 31,75 a saca, uma queda de 3,78%, valores com milho que vão recuando também no Rio Grande do Sul. Juliana. A gente vai dar uma olhadinha agora em como vem o mercado futuro do milho aqui no Brasil. Os negócios na Bolsa Paulista nesta quinta-feira vêm operando da seguinte forma, você de casa acompanha com a gente na sua tela. Mercado futuro do cereal vindo neste momento com alta. A posição de março é de mais curto prazo, ela tem um volume significativo de contratos sendo negociados agora. São mais de 4 mil a R$ 32,46 a saca. Esta posição sobe 0,81% hoje. Negócios com milho para maio operam a R$ 32,35, com alta de 0,65%. E a posição de setembro a R$ 31,45 a saca, alta superior a 0,5%. Vamos saber agora como é que vem o mercado futuro do milho na Bolsa de Chicago. Você confere conosco os dados hoje na Bolsa norte-americana. Milho hoje vem com recuperação. Posição de março a $3,54 o bushel, alta de 0,28%. Maio, elevação de 0,3% a $3,61 o bushel. Julho ganha também 0,13 agora, vem a $3,69 o bushel. Posição de setembro vem estável, com ganho de 0,06% a $3,77 o bushel. Hoje alguma recuperação para os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Chegou a hora da sua participação no Agricultura BR, é o quadro Agricultura BR Responde. O José, de Alta Floresta, no estado de Rondônia, mandou para a gente a seguinte mensagem. Eu gostaria de saber a previsão do tempo para Rondônia nos próximos meses. José, atenção para os destaques então. Quem traz as informações é a Graziela Gonçalves. Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre a região norte do país e principalmente para o nosso telespectador José, que fica em Alta Floresta, em Rondônia, que quer saber como é que fica o tempo ao longo desses próximos dias. O que a gente pode perceber aqui na imagem de satélite é que os canais de umidade eles estão favorecendo ainda as pancadas de chuva sobre o estado de Rondônia. Inclusive, o índice de umidade do solo por lá está bem elevado. De uma maneira geral, choveu bastante em grande parte da região norte do país e é mais o estado de Roraima que recebeu
ou menores volumes acumulados. Agora, a expectativa ao longo desses próximos dias é que a chuva ainda persista e até de maneira um pouco mais volumosa, principalmente sobre as áreas mais ao norte do estado de Rondônia. Esse acumulado pode chegar por lá até os 50 milímetros. De uma maneira geral, ainda chove na maior parte dos estados de maneira mais satisfatória e para a próxima semana a expectativa é que essa chuva ainda persista. Mesmo que o acumulado comece a diminuir um pouco mais, a situação de umidade do solo ainda está muito favorável e os acumulados no estado de Rondônia podem chegar até os 30 milímetros. Agora, para o final do mês e início do próximo, vamos ter ainda a previsão de muita chuva, principalmente para essa região, por conta da formação de um novo canal de umidade, que acaba favorecendo as pancadas de chuva aqui sobre toda essa área e os acumulados podem até ultrapassar os 50 milímetros. Agora, a expectativa ao longo deste verão é que, como teremos então a atuação ainda da laninha, que ocorre de maneira até um pouco mais fraca e também com curta duração, ela acaba então favorecendo ainda a umidade da Amazônia se espalhar melhor pela região norte do país. E é por isso que as chuvas ainda seguem mais constantes, inclusive ao longo dos próximos meses. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Graziela Gonçalves, você pode participar também aqui desse quadro. A Agricultura BR responde para você informações sobre mercado, sobre clima, também sobre técnica agrícola. É só mandar sua mensagem para o Facebook, para o Twitter ou também no WhatsApp no 67 99656 2266. Obrigada, José, pela participação de hoje. Bons negócios para vocês por aí. E o Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, a gente volta com os mais recentes números da Conab para a safra de café do Brasil. E o comentário também de Eduardo Carvalhais sobre o assunto. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta. Esta quinta-feira foi marcada pela divulgação da expectativa da safra de café do Brasil, ano 2018. Todos os números você vai ver aqui com a gente no Agricultura BR neste bloco. Já que neste bloco a gente fala de café, a gente começa antes trazendo as informações de mercado para saber como que o CPEA vem apurando os valores da saca de 60 quilos do grão pelo Brasil. A variedade arábica registrou um dia de elevação nesta última quarta. O valor da saca saiu de R$ 442,55, valor este registrado no dia 16, terça-feira desta semana, para fechar o dia 17, a quarta, a R$ 445,29 a saca. Foi uma recuperação até significativa na comparação com o que a gente viu nos dias anteriores. Os valores agora chegam mais próximos ao que a gente tinha há uma semana, no dia 11 de janeiro. Ainda assim, Fabiano, o valor do arábica segue com queda acumulada neste início de 2018, baixa de 0,32%. Valores que, inclusive, Juliana, tem recuado em Nova York. Vamos saber como é que vem essas posições negociadas agora. É a Bolsa de Mercados Futuros, ela vê o mercado, né, mais imediatista, e a situação é essa daqui, ó. Posição de março, mais uma vez com queda, 0,40% de queda a $1, 22 centes mais 60 a libra peso. Maio vem em negócios a $1, 25 centes mais 10 a libra peso, com queda de 0,35%. Julho perde também 0,35%, vem com negócios a $1, 27 centes mais 45 a libra peso. Já a posição de setembro, onde está negociada, né, ou pelo menos precificada, boa parte da safra brasileira, $1, 29 centes mais 80 a libra peso, aqui com queda de 0,31%. É mais um dia de recuo para os negócios com café arábica em Nova York. O setor produtivo de café Conilon aqui do Brasil, ele comemora a recuperação das lavouras de café. Isso porque nas safras anteriores, a de 2017, houve 3 anos seguidos de seca, em especial no Espírito Santo.
De 2017 para cá, as lavouras voltaram a ficar mais regulares, voltando a trazer, portanto, melhora no resultado da safra. A gente vai saber agora com a Graziela Gonçalves como que o clima deve se comportar para as áreas produtoras de café Conilon do Brasil neste ciclo novo. Ela traz os destaques para os próximos períodos. A formação de um novo sistema de baixa pressão próximo à região sul do país já começa a trazer mais a umidade da Amazônia em direção a essa região. E é por isso, então, que as instabilidades acabaram perdendo força no norte de Minas Gerais e também no estado do Espírito Santo, regiões aí produtoras de café Conilon. Agora, o índice de umidade do solo por lá está um pouco mais baixo com relação às demais áreas aí da região sudeste, pois as instabilidades acabaram mais concentradas, foi principalmente aqui sobre essa região. A umidade, por enquanto, está em torno aí dos 40%, até no máximo 50%. Só que ao longo destes próximos dias, a expectativa é que por lá o tempo ainda continue mais seco. Isso acaba deixando a umidade do solo mais baixa. Teremos então chuvas mais significativas, principalmente no estado de São Paulo. Mas já ao longo da próxima semana, a formação de um novo canal de umidade que traz instabilidades em direção à maior parte da região sudeste já volta a favorecer as áreas de café Conilon. Os acumulados devem variar dos 50 até os 70 milímetros aqui sobre esta região. Mas o mês ainda deve terminar com chuva e o início de fevereiro também ainda deve ser influenciado por este canal de umidade que vai ganhando cada vez mais força. Portanto, a umidade do solo tende a ser recuperada nas áreas de café Conilon, pois os acumulados ainda continuam em torno até dos 70%. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Graziela. Bom, e essa condição de clima que até então tem se desenhado positiva para as áreas produtoras de café Conilon vem derrubando o preço no mercado. Isso porque as áreas indicam uma boa produção também neste ano de 2018, um volume que pelo menos deixaria a indústria confortável. Com isso, o preço do café Conilon vem caindo com força aqui no Brasil. O acumulado deste ano de 2018 já soma baixa de 10% na comparação com o fechamento do ano de 2017. Esta quarta-feira foi marcada por mais uma queda expressiva. Foram R$ 10 a menos por saca no valor apurado no estado do Espírito Santo. Veja que o valor sai de R$ 326,96 na terça-feira, dia 16, para cair bastante, em quase R$ 10 por saca, R$ 318,38. Valores do Conilon aqui no Brasil, Fabiano, seguem demais de pressionados e no cenário externo não é muito diferente, né? No cenário externo, os negócios internacionais seguem com queda por conta do peso da safra vietnamita de café robusta. Vamos saber como é que vem as posições negociadas em Londres agora. Elas têm conseguido manter esse piso de $1.700. Hoje nós temos até alguma recuperação no mais curto prazo, que é a posição de março com alta de 0,22%, $1.773 a tonelada, enquanto que maio tem a posição com queda de 0,11%, negócios em $1.752 por tonelada e julho ganhando hoje 0,16% a $1.786 por tonelada, negócios com café robusta, mantendo aquela marca lá de $1.700, é muito difícil sair disso, e aí a torcida é que se mantenha nessa marca e que não se venha, que se volte a ceder valores para o café robusta negociado no cenário internacional, referência importante para o café Conilon negociado no Brasil. A seguir, todos os números da Conab para a safra 2018 de café do Brasil. Aproveite para entrar em contato. O WhatsApp é o 67 99656 2266. Voltamos já. O assunto volta a ser café no Agricultura BR, porque agora trazemos os detalhes do levantamento da Conab apresentado ao mercado. Primeiro levantamento para a produção do ano de 2018.
E, de certo modo, a Conab ela confirma aquilo que várias empresas privadas estavam dizendo, que vai ter uma safra cheia no Brasil, ou que pode ter uma safra muito cheia no Brasil. Isso não significa que é apenas uma safra recorde, mas uma safra que pode ser bastante elevada, com uma demanda também da mesma forma. Os números apresentados pela estatal brasileira trazem uma situação de estimativa de produção na mínima de 54.440.000 sacas de café, na máxima 58.510.000 sacas de café. Algo que vai trazer ali uma alta entre 21% e 30% de elevação. Nós vamos mostrar agora os dados dessa estimativa de safra. É a primeira. É importante lembrar que ainda é muito cedo. A bienalidade é positiva e deveria realmente ter uma safra de café mais elevada. Vamos comparar também com as anteriores, porque nós temos agora essa condição de acordo com a Conab. A estatal brasileira espera uma mínima de 54.440.000 sacas, como eu disse, e também uma máxima de 58.510.000 sacas. Essa situação aqui nos apresenta uma alta que pode ser de 21,9% até 30,1%. Aqui mostrando os dados em relação à produção brasileira de café, de 21% até 30% de alta para a produção nacional. Em relação a 2017, essa safra, se considerar ali uma média entre a mínima e a máxima, 56 milhões de sacas, fica acima de 2017, que teve bienalidade negativa, com uma produção total de 44.970.000 sacas. Em 2016, por enquanto, a safra recorde brasileira, de acordo com a Conab, 51.370.000 sacas. Observe, você que está acompanhando a Agricultura BR, que esses primeiros dados de levantamento da Conab, ela já mostra que mesmo que a mínima, que é esperada pela estatal, se confirme 54.440.000 sacas, ela já seria maior que até então a maior safra brasileira de café, que foi em 2016. Total esperado para a safra 2018, o volume estimado pela Conab para a produção da variedade arábica fica entre 41 milhões e cerca de 740.000 sacas a até 44.550.000. Esse volume aí, estimado pela companhia, pode registrar uma alta de 21,9% a até 30,1% sobre o volume total de café arábica que o Brasil colheu em 2017. A diferença é grande, vale a gente frisar, por conta do ano de bienalidade positiva que a variedade enfrenta neste ano de 2018. Bienalidade é aquela alternância entre um ano de alta produtividade dos cafezais e um de baixa. 2017 foi de baixa e esse ano, contudo, é de alta produção. Já a produção de café Conilon ficou estimada pela Conab neste ano de 2018 entre 12.700.000 sacas a até 13.960.000, também um número significativo em relação à safra passada. A alta pode ficar entre 18,4% a 30,2% frente aos números de 2017. Segundo os dados apresentados pela Conab, a safra vai ter um impacto da chamada bienalidade positiva e deve ficar entre 54,4 a 58,51 milhões de sacas de 60 quilos. O café arábica deve ficar entre 41,74 a 44,55 milhões de sacas, entre 12,7 a 13,96 milhões de sacas. Está dentro da normalidade. É um ano de bienalidade positiva, nós tivemos um crescimento da produtividade, algumas alterações na área, uma preocupação muito grande do produtor com a tecnologia. Esse número de 43 milhões retorna à produção nossa de 2016, portanto não é um cenário de grande safra. E a produção de Conilon retornamos ao que nós produzimos em 2014. Então, nós estamos recuperando nossas produções brasileiras de café. O que gera essa boa expectativa? É clima favorável? Foi, sobretudo, bienalidade positiva, é um ano de safra melhor mesmo, e até a fisiologia da planta. E o crescimento da tecnologia no campo, a preocupação do produtor e o clima. O clima ajudou bastante.
No período da floração tivemos chuvas no bom momento. Dependemos ainda, o café ainda depende de chuvas e fatores climáticos nesse período de enchimento do grão, entre janeiro e fevereiro, mas tudo indica, pela meteorologia, que nós teremos uma safra bem próxima dessa que está sendo estimada hoje. O levantamento da Conab foi feito em todas as regiões produtoras no mês de dezembro do ano passado. Odacil Canepa para o SBA. E o Agricultura BR conversa agora com Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais. O assunto não poderia ser outro, o tema é café. E vamos falar um pouco a respeito do levantamento da Conab, que no seu primeiro levantamento com os números para a safra 2018, trouxe uma estimativa bem positiva em relação a esse ano de produção, que é de bienalidade positiva. Estamos com o Eduardo Carvalhais. Senhor Eduardo, sempre um prazer conversar com o senhor, e é um ano no qual nós temos uma situação melhor para o café. Como é que está a situação, como que o senhor enxerga essa situação de produção e de oferta e demanda para o café brasileiro? Boa tarde. Boa tarde. Bom, essa, como você mesmo disse, é a primeira de 4 estimativas que a Conab faz de cada safra brasileira de café. Ela está divulgando agora, os levantamentos em campo normalmente são feitos em dezembro, quando estava começando as flores virarem frutos, né? E ela passa para o mercado a primeira percepção dela. Isso vai depender muito agora daqui para frente de como é que continuarem as chuvas durante esse mês de janeiro, no mês de fevereiro. As temperaturas também é uma coisa muito importante nessa hora de desenvolvimento dos frutos do café. Então, quando for ali para abril ou maio, nós temos a segunda estimativa, uma percepção mais já que os frutos já amadureceram na árvore, né? Esse número surpreende um pouquinho, porque para o arábica me parece um pouco alto dentro do que eu ouço, né? Nós não temos mais, com o Brasil sendo um país continental, com produção em diversos estados, como fazer uma estimativa, a não ser com um grupo grande de técnicos. Então, só hoje uma entidade como a Conab, ou mesmo uma cooperativa como a Cochupé, que é a maior cooperativa de café do Brasil e do mundo, podem se colocar números sobre a safra brasileira. Mas, conversando com agrônomos, com cooperativas, a nossa percepção é que, no momento, me parece um pouquinho alto o número estimado para o café arábica e dentro da média, para um pouquinho mais baixo, o de Conilon. Mas o que é mais importante do mercado saber, do produtor saber, que uma safra desse tamanho para o Brasil não é nada demais. O grande problema que nós estamos tendo no momento é que as bolsas de futuro refletem um curtíssimo prazo. Nós estamos ainda, agora em janeiro, no início do segundo semestre do ano safra, né? O primeiro semestre do ano calendário, do ano civil, mas o segundo semestre do ano safra de café no Brasil. O ano safra começa no dia 1º de julho e acaba no final de junho do ano seguinte. Então, o Brasil, com o café que ele produziu em 2017, ele ainda tem que fazer as suas exportações de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E junho já pode ter algum café de safra nova, mas no caso do arábica, sempre é pouco ainda. A colheita do arábica, o que tem de café à disposição no mercado em junho ainda, para fazer os embarques de junho, mesmo os de julho, ainda é pouco. Então nós podemos... E as exportações brasileiras, se forem baixas, porque nós estamos num ciclo baixo e esgotamos nossos estoques de café, o governo não tem mais nenhum saco de café, e o café também da safra 2016 de mão de produtores é muito pouco, e o que tem está em mão de produtores muito fortes, que não vendem fácil, nós vamos ter que exportar aí uma média de 2,5 milhões de saca por mês, daqui até junho, portanto são 15 milhões de saca, e o consumo interno brasileiro está em 22 milhões, então em um semestre são 11 milhões. Então, dessa safra 2017, nós precisamos de 15 milhões para exportações e 11 milhões para o consumo interno. São 26 milhões de sacas, é muito café. A grande pergunta é se esse café todo ainda existe ou não. Tem que falar sobre isso com as cooperativas, as lideranças da produção, o Conselho Nacional do Café. É verdade que a partir de maio, junho, algum safra nova, quando não já entra no consumo interno, e na exportação de Conilon. A arábica, como eu disse, é muito pouca coisa que entra no mercado nesse primeiro semestre do ano, segundo semestre do ano safra brasileiro. Por isso, o que complica uma estimativa como essa
é que acaba dando uma imagem lá para fora, que a próxima safra é grande, derrubando os preços agora. E, portanto, o grande problema é que o mercado mundial acaba querendo comprar a safra brasileira de 2017 de ciclo baixo pelo preço de uma hipotética safra 2018 de ciclo alto no Brasil. Isso atrapalha muito a vida do cafeicultor brasileiro, que é o elo mais fraco da corrente aí do agronegócio café. Senhor Eduardo, falando sobre uma até relação aí de mercado, mas em relação às exportações. Na primeira semana de janeiro, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou os dados de exportação brasileira e no café nós tivemos uma redução, pelo segundo ano consecutivo. Nesta semana, nós tivemos organismos internacionais falando sobre o consumo internacional, que nunca foi tão grande. Brasil exporta menos por falta de café, Eduardo? Não, primeiro que uma semana só em termos de exportações não quer dizer nada. Isso é um ciclo o Porto de Santos exporta 85% do café brasileiro. Mas no acumulado de 2017? Durante agora do 2018, as exportações devem seguir o seu ciclo. Não se sabe exatamente quanto cada exportador vendeu para embarcar agora nesse semestre, mas eu diria que, como eu disse há pouco, que não é nada demais apostar, que se forem baixas as exportações, elas ficarão aí em torno de 2,5 milhões de sacas por mês. Eu diria que quando nós somarmos esses 6 meses, vai dar acima um pouco disso. Mas mesmo trabalhando com 2,5 milhões, nos parece que a situação é muito apertada. Hein? Agora, o calor também continua grande, isso pode atrapalhar em termos de perspectiva da próxima safra. Agora, o café no mundo nunca foi tão bem em termos de imagem como ele está no momento. Eu diria que é a melhor época para o café em termos de consumo, em termos de imagem, de toda a longa história de consumo de café no mundo, e elas são de alguns séculos, né? Hoje o jovem voltou a tomar café. Eu lembro que o grande problema no mercado mundial de café nos anos 80 é que os refrigerantes, os sucos naturais, os isotônicos estavam começando a deslocar o consumo de café. Diziam que o café estava se tornando uma bebida de velhos. O advento do café expresso, das cafeterias, do investimento em qualidade de bebida, foi atraindo o jovem. E hoje você entra numa cafeteria em qualquer parte do mundo, você vê o contrário, só jovens ali discutindo, fazendo cursos trabalhistas, discutindo qual é a melhor marca de café, qual é o melhor jeito de tomar café, do mesmo jeito que se faz com o vinho. O consumo cresce no Brasil, mesmo com essa crise, é uma coisa impressionante. O Brasil já é o segundo maior consumidor do mundo, mas o ano passado nós estamos enfrentando essa que é considerada a maior crise econômica da história do Brasil. O consumo cresceu 3%. A ABIC prevê que esse ano o consumo deve continuar crescendo aqui no Brasil. Outra coisa, os cafés de maior qualidade, cresce o consumo. O brasileiro está aprendendo a tomar café. No resto do mundo a mesma coisa. Há uma demanda cada vez maior por cafés especiais. Ainda é pequena, perto do consumo total, mas vem crescendo ano após ano. Outra coisa, países que são grandes bebedores de chá, têm crescido muito o consumo de café. O primeiro caso a ser estudado é o da Inglaterra. A Inglaterra, os ingleses estimam que até 2021 o consumo de café deve passar o consumo de chá na Inglaterra. É uma coisa inimaginável alguns anos atrás. O Japão hoje é um importante consumidor de café no mundo, sendo o quarto maior comprador de café do Brasil. A Coreia do Sul, outro país asiático, onde vem crescendo de modo significativo o consumo de café, principalmente na sua capital, na Coreia do Sul. O consumo de café começa a crescer na Índia, outra grande tomadora de chá. E o grande caso que é a China. A China, o consumo, o tamanho da China ainda é pequeno, mas vem crescendo a 30% ao ano. Os dois maiores players de cafés do mundo estão lá dentro, a Starbucks e a Nestlé. A Nestlé, tanto o Nespresso como o Nescafé. A Starbucks anunciou agora, no final de 2017, que vem inaugurando uma nova loja a cada 15 horas na China. Já está em mais de 100 cidades da China, já tem lojas da Starbucks, já estão acima de 2.500 unidades. Eles estão muito entusiasmados por isso. A China também produz um pouco café no sul, ali naquelas áreas mais quentes que ela tem, mas daquele modo comerciante que ela exporta esses cafés porque são exóticos e importa na outra ponta. Então o consumo de café vai bem. Nos Estados Unidos também o consumo cresce. Na Europa que ele está mais estagnado, não diminui, mas o crescimento é menor nos países europeus, que são países mais maduros e que são grandes consumidores de café há mais de 100 anos.
Tá certo, Eduardo. Eduardo, quero agradecer mais essa entrevista aqui no Canal do Boi, aqui no Agricultura BR. Obrigado pela participação. Bom, eu conversei com o Eduardo Carvalhais, ele que é do Escritório Carvalhais, a respeito desse último levantamento da Conab para a produção brasileira de café. E eu lembro que você tem todas as informações, destaques, acessando também o portal do SBA, sba1.com. No próximo bloco, a gente volta a falar de soja. Você vai ver que Mato Grosso do Sul só não vai ter uma safra recorde do grão neste ciclo novo por muito pouco. E você tem as últimas informações também desta edição do Agricultura BR. Voltamos já. Estamos de volta. A produção de soja em Mato Grosso do Sul não deve ser recorde neste ciclo 17-18. Mas vai ser por muito pouco. Se a expectativa atual da AproSoja do estado estiver correta, a diferença entre a safra nova e a safra 16-17, até então a maior da história, vai ser de apenas 180 mil toneladas. De acordo com a projeção da AproSoja de Mato Grosso do Sul, a safra 16-17 de soja do estado foi de 8.530.000 toneladas do grão. A projeção para a temporada nova 17-18 está em 8.350.000. E ali na última coluna à direita, em cor vermelha, a gente vê a pequena diferença entre as duas temporadas, 180.000 toneladas apenas. A expectativa de área plantada com soja no estado neste novo ciclo é estimada pela AproSoja em 2.580.000 hectares, sendo a produtividade média esperada em 54 sacas por hectare. Segundo o último relatório do SIGA-MS, que é um sistema que faz o acompanhamento de lavouras a campo por todo o estado, a condição das lavouras é bem positiva. Apesar de relatos de plantas daninhas e também algumas pragas nas lavouras, a situação é favorável, o clima tem contribuído bem e não falta nutrição nas plantas. Vamos saber agora com a Graziela Gonçalves se o clima continua favorecendo assim a safra de soja sul-mato-grossense. A umidade da Amazônia está interferindo bastante no clima sobre grande parte da região centro-oeste. Conforme esses canais de umidade se formam em direção ao sudeste, eles acabam trazendo instabilidades em direção a grande parte dos 3 estados. E é por isso, então, que a umidade do solo está bem elevada aí para toda a região centro-oeste. A gente vê um solo muito umedecido e, especialmente o Mato Grosso do Sul, também tem um solo quase que saturado. Só que o que a gente espera já ao longo desses próximos dias é que, finalmente, a chuva volta a dar uma trégua em grande parte da região e a chuva segue bem mal distribuída com acumulados que mal devem passar dos 15 milímetros. Isso favorece bastante as atividades de campo para quem está principalmente colhendo a soja nessa época. Teremos então finalmente aberturas de sol e isso vai favorecer. Agora já ao longo do próximo período, atenção, pois a chuva retorna de maneira mais significativa, principalmente para as áreas ao norte. Teremos acumulados por lá que podem chegar até os 30 milímetros e até passar um pouco mais disso. Agora o mês ainda deve terminar com chuva e o início do próximo também será marcado por muitas instabilidades. Apesar do canal de umidade favorecer principalmente o estado de Mato Grosso e Goiás, as chuvas ainda podem voltar a atrapalhar as atividades de campo no estado do Mato Grosso do Sul, pois os acumulados por lá podem chegar até os 50 milímetros. Eu encerro minha participação por aqui e até mais. A Agricultura BR agora traz os valores praticados para a soja nos 3 estados do centro-oeste brasileiro. O período considerado são dos últimos 15 dias. E começamos trazendo o estado de Goiás em destaque nos últimos 15 dias, com recuo de 1,92% para os valores da saca de soja. No dia 9 de janeiro, valor médio de R$ 65,00 a saca. No dia 11, R$ 64,00. No dia 15, caía para R$ 63,50 por saca. No dia 16, R$ 63,75 e nesse dia 18 mantém os R$ 63,75 por saca de 60 quilos.
Trazemos em destaque agora mais um estado, é o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, dos 3 estados, é o único que tem alguma recuperação de valores. Vamos ver então como é que veio o estado de Mato Grosso do Sul. No dia 9 de janeiro tinha o valor de R$ 61,25 a saca. No dia 11 caiu para 61. Mantinha o valor de 61 no dia 15, no dia 16 subiu para R$ 61,75 e nesse dia 18 atinge R$ 62 por saca de 60 quilos, uma alta de 1,22%. No estado do Mato Grosso, eu já adiantei, tem queda para os valores negociados com soja. Você acompanha comigo como é que vem esses valores. É o acompanhamento dos últimos 15 dias, como é que tem se comportado o preço nos estados do Centro-Oeste. No dia 9 de janeiro tinha uns R$ 59,25 a saca. No dia 11 caiu para R$ 58,75. No dia 15 cai para R$ 58,25. Traz recuperação no dia 16 para R$ 59,00 a saca de 60 quilos. E no dia 18 mantém esses R$ 59,00 por saca, uma queda de 25 centavos por bolsa de soja, ou 0,42% nos últimos 15 dias. Quando um produtor rural vai implantar um sistema de integração em sua propriedade, é preciso fazer uma análise detalhada do solo. Sobre este assunto, a repórter Kylie Rodrigues conversou com um pesquisador da Embrapa, que falou como que o solo interfere no resultado final da cultura escolhida. Quando o assunto é solo, não há diferença se o sistema é convencional ou integrado, como no caso o ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta. Baseado no resultado da análise de solo, o produtor precisa fazer uma adubação, que já é algo rotineiro. Para a implantação do sistema integrado, as recomendações também são as mesmas, como aração, gradagem, o que é feito no sistema simples de produção pecuária. Só que depois de implantado, a gente tem que tomar um cuidado maior com o solo. A gente tem que avaliar as propriedades químicas do solo de forma anual, né? Avaliar como que o sistema está influenciando nessas propriedades químicas do solo. E aqui na Embrapa, além das propriedades químicas do solo, a gente avalia também como é que está a característica física do solo. E o que a gente tem notado ao longo desses anos de trabalho com pesquisa aqui na Embrapa Gado Corte com sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, é que o casamento entre a lavoura e a pecuária, ou seja, a cultura de soja no verão com a pastagem no outono e inverno e às vezes por mais tempo, é meio que um casamento perfeito. A pastagem se beneficia da adubação realizada na soja e a soja se beneficia das propriedades físicas que a pastagem impõe ao solo. Na mesma área é melhorada as condições da terra, agregação, infiltração de água no solo, aumentam os teores de matéria orgânica, o que é bom para qualquer cultura. A floresta, ela acaba sendo mais exigente? Não, no nosso caso aqui não. As pastagens e a lavoura, em termos de fertilidade do solo, elas tendem a ser um pouco mais exigentes que as florestas, visto que na floresta, no caso aqui nosso eucalipto, a gente faz uma adubação de implantação e faz uma adubação de cobertura nos 2 anos seguintes, e depois ela não necessita mais de adubação, ela vai usando a adubação que a gente faz para a lavoura e para a pastagem. Kylie Rodrigues para o SBA. E por aqui vamos saber como é que vem os negócios com soja em Chicago. Estamos encerrando já essa edição da Agricultura BR. E soja em Chicago, agora ela inverte a situação que tinha na abertura do programa e começa a apresentar ganhos. Posição de março vem com alta de 0,30% a $9,71 o bushel. Maio, elevação de 0,28%, $9,82. E julho vem a $9,92 o bushel, com elevação de 0,27%. Por fim, vamos ver o dólar aqui no Brasil, que tanto influencia nos negócios com o agro. Neste momento, a moeda norte-americana
vem operando da seguinte forma, com queda 0,24% de desvalorização. Dólar comercial vem cotado a R$ 3,20 mais 9 no Brasil. E por hora é só. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília, tem a terceira edição com o resumo do dia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até lá.